Alô, alô, meu caro ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio do Marca do Pênalti. Essa semana a gente vai estar comentando e fazendo o recap das semifinais da Champions League, né? Onde nessa última terça-feira tivemos o jogo entre Manchester City e PSG. E na quarta-feira tivemos ali o jogo do Chelsea e do Real Madrid, né? Como Vossas Senhorias sabem, classificado Manchester City e Chelsea para a grande final. Então a gente vai estar passando aí sobre cada jogo, comentando aí sobre as duas semifinais, né? Ao todo das 4 semifinais que ocorreram nas últimas 2 semanas. Então vamos estar comentando primeiro do jogo que aconteceu na terça-feira, nessa última terça-feira, Manchester City PSG. Tá comentando aí sobre o primeiro e o segundo jogo dessa semifinal e o que a gente achou desses jogos, o destaque das duas partidas. E talvez aí trazer um pouquinho para a final aí falando do City, mas também vai ter episódio aí falando na prévia da final da Champions aí quando tiver chegando a data, então vamos deixar para falar mais sobre a final quando tiver chegando aí, né? Então, hoje a gente está aí com o desfalque no time. Nosso amigo Tico não pôde estar presente, mas estamos com todo o restante da equipe aí, então vamos estar falando desse jogo do City do PSG aí. Queria começar aí com meu amigo Gravando. Dunitz sobre esse jogo Tô, aí. Qual é que tô você gravando. achou? Se conseguiu assistir os dois jogos aí na íntegra, ao vivo no dia ou não? Fala, rapaziada. Não, eu não consegui ver, infelizmente. Mas eu acho que deu a lógica nos dois confrontos. Confronto entre os dois, entre o pequeno e o menor, venceu o que tem talento. E entre as duas surpresas dessa semifinal, que era Real Madrid e Chelsea, venceu o motivado. Eu gostei. E também queria aí o Pasquale que fazer um comentário aí, concorda com o Dunitz? Acho que Eu tive a oportunidade de assistir os dois jogos na íntegra, né? Assisti na gloriosa companhia da minha mãe, aproveitando que é Dia das Mães amanhã. Então, concordo. Não acho que necessariamente venceu o esforçado no jogo entre Real Madrid e Chelsea. Acho que nessa partida venceu realmente o melhor time, o melhor conjunto. Parabéns, inclusive, ao Thomas Tuchel, que conseguiu pegar um time aí no meio da temporada e acertar. Muito mérito dele, o que esse Chelsea apresenta hoje. E no confronto do City com o PSG, venceu o time que sabe administrar jogo, né? O PSG entrou com uma proposta, achando que a individualidade ia resolver. E na real que não conseguiu praticamente entrar em campo. Foram duas partidas bem médias. Nenhuma partida muito boa do time. E venceu o time que se propôs a fazer alguma coisa, que propôs a tentar comandar o jogo, a tentar fazer alguma coisa que buscasse o resultado e não só apenas ficasse assistindo outro time jogar, tentando jogar no contra-ataque. E você, Krieger, que concorda com a opinião dos nossos dois colegas aí? O que você achou desses dois jogos em uma visão inicial? Eu também vou discordar levemente aí do Dunetz. Discordar em partes, na verdade, porque acho que no caso do Real Madrid e Chelsea, acho que venceu o melhor time disparado. O Chelsea hoje é uma equipe muito competitiva. Pode não ser a melhor equipe do mundo, mas que com certeza vai dar trabalho para qualquer equipe que venha enfrentar aí. É um time muito organizado, é um time que nos contra-ataques foi praticamente letal contra o Real Madrid. O jogo foi 2-0, mas poderia ter sido, sei lá, 3-4. E quanto ao jogo do City, eu acho que aí a gente não teve surpresa, né? Aí realmente venceu o melhor time. O time do City soube lidar bem a dose ali contra o PSG, se segurou mais no primeiro tempo, mas no segundo passou o trator mesmo, de uma forma muito convincente, passou para a próxima fase. O menino Ney fez uma partida, não sei se vocês vão concordar, mas eu achei muito apagado.
muito por conta, acho que da ausência do próprio Mbappé, que deixou Eu o acho que ataque do PSG muito menos perigoso, digamos assim, menos letal, e o Manchester City soube aproveitar isso, né? Ainda mais porque marcou cedo logo no início, e aí a coisa só foi desandando pro PSG e só foi aproveitando para construir o placar. eu acho Eu acho que que é isso. Só, falando só, só aí. para só para finalizar rapidinho, enfim, 2 classificações aí mais que merecidas, e vamos ter uma puta final aí. Isso aí. Eu acho que entrando mais dentro a fundo aí do jogo do City PSG, acho que o primeiro jogo aí, o PSG até que jogou bem dentro do que se propôs. É, mas é um time que depende muito da individualidade do Neymar do PSG, né? E quando você pega o City ali, um time muito coletivo, um time que joga com uma tranquilidade assim que é absurdo. Você assiste o jogo, segunda-feira pro City o jogo. É semifinal de Champions, os caras estão jogando uma tranquilidade assim que é incrível de você assistir, né? Uma maturidade de jogar, né? E não é um time com jogadores tão experientes assim, né? Bastante cara novo ali. E o Guardiola conseguiu trazer isso aí para esse time. Talvez aí não sou um grande seguidor do trabalho do Guardiola no City, mas talvez aí esse City é o melhor City dos últimos anos. Não sei. Fica É um, fica fica a é um time questão de aí. muita qualidade individual, principalmente a parte da criação do jogo ali, da cadenciar a bola. Você pega, é um time que não tem, são poucos jogadores de velocidade, assim mesmo, que você pode falar, nossa, esse cara é que vai puxar o contra-ataque. Você tem o Sterling, por exemplo, que pode fazer isso, mas quando você joga com Bernardo Silva, Mahrez e Phil Foden, e o De Bruyne como o quarteto de ataque, você não tem aquela capacidade de você realmente propor o jogo numa velocidade. O teu jogo é muito mais cadenciado Sim. e são 4 jogadores, especialmente o Foden, que eu acho que junto com o Sancho aí são os dois provavelmente os principais nomes da nova geração inglesa, que tendem assim a carregar a Inglaterra nos próximos anos, mas no City ele tem uma maturidade muito grande nesse esquema de jogo do Guardiola. Sim. E, e essa característica parece que eu não sei, assim, às vezes eu acho até um pouco chato ver o Manchester City jogar às vezes, porque é tudo tão encaixadinho, sabe? Tudo tão colocado, uma peça do lado da outra ali, de maneira tão coesa, assim, que parece que o jogo flui tão bem que perde a graça, às vezes é um pouco estranho. Mas pra mim, cara, provavelmente o quarteto de ataque ali com o maior talento que tem hoje na, no futebol europeu. E acho que assim, esse City tá com um nível de maturidade, e apresentou isso durante a Champions. E o nível de maturidade do trabalho do Guardiola, né? Que o cara não. Pô, sempre que a gente vai ter essas semifinais, finais, a gente faz a. Sempre tem aquele comparativo dos 11 de cada time. Mas quais são os 11 titulares do City, né? Se a gente olhar aqui no primeiro jogo, foi Ederson, Walker, Stones, Rubem Dias, Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Kevin De Bruyne e Mahrez. E já no segundo jogo, jogou com Walker, Stones, Rubem Dias, Zinchenko, Mahrez, Fernandinho, Gundogan, Foden, De Bruyne e Bernardo Silva. No segundo jogo, o Bernardo Silva já jogou no ataque. No primeiro, jogou no meio. Pô, é um time que atingiu tipo, uma maturidade no nível técnico, tático, de coletivo que, sei lá, tem uns 16, 18 jogadores que jogam como titulares ali, dependendo da partida. Porra, sei lá, eu não lembro de ter visto isso nos últimos anos aí, sabe? Nem no E olha esses 4 aí que jogaram a última partida. Quem, quem que é o centroavante? Quem joga recuado? Quem joga na direita e quem joga na esquerda?
O City não tem um centroavante de ofício hoje, né? Você vê, nos 2 jogos... Depende da partida. Nos 2 jogos você teve Sterling, Jesus e Agüero no banco. Esses 3 caras seriam titulares em vários times na Europa. Vários. Por exemplo, esses 3 seriam titulares do PSG. Eu sou particularmente bastante fã do trabalho do Guardiola, né? E tenho acompanhado a construção desse City mais competitivo depois da chegada dele. E não acredito que esse seja o melhor City que ele treinou. Ele treinou times melhores. Quando tinha Bernardo Silva, ele tinha algumas peças que, na minha opinião, eram melhores peças do que essas que ele tem hoje. Porém, a maturidade de time e o encaixe é igual o Dunetz falou. É algo que chega a ser chato. A bola roda para um lado, roda para o outro. O jogador sabe exatamente o que ele tem que fazer. E aí entra tudo aquilo que você tinha comentado depois sobre o quão encaixado é o time. Porque muda as peças, elas mudam de posição, só que eles sempre sabem o que deve ser feito. Aí entra naquilo, é improvisar, colocar o Bernardo Silva de ponta, ou é improvisar, colocar ele no meio campo? Pô, nenhum dos dois, velho. O cara treinou as 2 possibilidades. Nenhuma das 2 é inventar moda, nenhuma das 2 é nada. Você simplesmente está adequando ao estilo de jogo que você quer. Quando o Guardiola coloca, por exemplo, o Foden no meio campo para abrir, para jogar quase enfiado lá no meio dos zagueiros, é algo que ele treina e que no jogo seguinte pode ser que ele fala, pô, não quero nada disso. Eu não quero mais o Foden lá quase no ataque. Agora eu quero o Foden quase fazendo a saída de bola. E o cara vai fazer, o cara vai reagir. Então fica meio evidente que toda vez que o Guardiola ele precisa fazer uma alteração de estilo de jogo, ele começa mudando simplesmente não na peça, mas no que ele quer que essa peça execute. Então aconteceu isso diversas vezes e é muito legal quando eu olho, por exemplo, eu que acompanho, vejo o que ele fazia antigamente, depois que ele perdeu o campeonato pro Liverpool, lá, aquele Liverpool que atropelou todo mundo, né? Que fez aquele primeiro turno quase perfeito lá. Ele falando, ele admitindo para ele mesmo, né? E até o Fernandinho dá uma coletiva falando, pô, o Guardiola ele simplesmente parou, falou que tudo que eu tô fazendo é errado, a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar esse time do Liverpool. E ele fez os jogadores entender que eles tinham que reagir de alguma forma diferente, que aquela forma não ia dar certo. Essa parada, o Guardiola é tão bom que o Fernandinho joga pra caralho no City. E aí você pega ele na seleção, a gente xinga o cara um monte porque o cara não consegue render na seleção. E no City o cara joga de zagueiro, joga de volante. Se quiser o Guardiola coloca ele pra jogar de centroavante que ele vai render. Você olha no SofaScore do Fernandinho, mostra as posições que ele já jogou. Tem lá lateral, zagueiro, primeiro volante, primeiro homem de meio campo e meio atacante. Cara, é brincadeira. É absurdo, velho. Não, e a gente fala dando risada aqui, mas é uma verdade que é incrível. Igual eu falei, ele pega o mesmo jogador e coloca para executar funções diferentes. O cara não deixa de ser um meio campista por isso. Ele simplesmente está fazendo uma função diferente. E que nem... se a gente for pensar ali nas quartas de final, a proposta do PSG contra o Bayern foi parecida com a que ele teve contra o City. De tentar se defender e buscar contra-ataque. Em Neymar e Mbappé. Só que a proposta de domínio do Bayern é uma, a do City é outra. A do Bayern é de tentar sempre ir mais incisivo ao gol, sabe? O Bayern tem mais jogadores definidos em suas funções. Leva de centroavante, Mieder no meio, Goretzka, Gnabry. Já o City é muito mais uma posse de bola jogando no coletivo para chegar ao gol. Talvez um pouco menos incisivo para tentar chegar ao gol. Sempre esperando a melhor oportunidade. E o Bayern tentando sempre criar a oportunidade de chegar ao gol. Sempre
chuta, vem, corre, lança, cruza. E dois estilos diferentes de dominar um jogo, né? Mas acho que essa semifinal aí tem muito que a gente falar, a não ser elogiar o Guardiola e elogiar o City, porque foi assim, um passeio do City passeio não, né? Foi um domínio do City aí, passou com tranquilidade, sabe? Eu só Eu queria fazer tava, um. Pode falar, Igor. eu tava, tava vendo aqui a escalação do Manchester City contra o PSG. Basicamente, a gente teve o Bernardo Silva e o De Bruyne atuando como os dois atacantes, só que assim, não são dois atacantes de ofício, né? Tanto um como o outro são meio-campistas, o próprio De Bruyne começou a carreira como volante. Só E é incrível como você não tinha centroavante, né? Não tinha um 9 ali. O que você tinha era um De Bruyne se movimentando o tempo inteiro, criando jogada, distribuindo o jogo, o próprio Bernardo Silva também. Realmente é muito impressionante, né? Como que o time consegue funcionar tão bem dessa maneira, não só na questão tática, mas na questão da própria maturidade do time, que soube dosar muito bem a hora de apertar o acelerador um pouco mais. Primeiro tempo, o PSG até teve algumas chances, chegou a ter uma bola na trave com o Marquinhos e tudo mais, mas a impressão que dava é que o Manchester City estava o tempo inteiro no controle da situação, sabe? Que quando eles resolvessem jogar, digamos assim, iriam conseguir buscar os gols. Foi o que de fato aconteceu, né? E acho que, cara, o Giovanni falou, muito desse negócio, como coletivamente é um time muito forte, né? E acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma tendência cada vez maior de a gente ver o futebol no mais alto nível sendo jogado de forma coletiva. A gente teve a Alemanha em 2014, que foi o maior expoente disso, o próprio Bayern, da última Champions League, e agora a gente tem esse Manchester City, que você olha para a escalação, não tem nenhum craque que sobressaia muito em relação aos demais. Pô, beleza, pode argumentar hoje que o De Bruyne é o melhor técnico o melhor jogador do mundo. Beleza, eu concordo. Mas, pô, cara, você tem um Gundogan, você tem um Bernardo Silva, tem o próprio Phil Foden, que tá jogando muita bola, entendeu? Tipo, você tem jogadores ali que conseguem acompanhar, assim, com perfeição quase, sabe? E é muito, muito incrível isso, né? E o Manchester City, ele ao mesmo tempo que tem um futebol coletivo tão forte, ele tem peças individuais também de muita qualidade. O próprio Dunet citou aí, Bernardo Silva citou De Bruyne, citou o Foden, citou o próprio Mahrez, mas, pô, não citou o Gundogan, entendeu? Porque, cara, é tanto jogador bom que às vezes a gente até esquece de citar uma peça ou outra. E o Gundogan, a temporada que ele tá fazendo, é uma coisa e, impressionante também, né? e assim, o City atingiu um nível de coletividade é, que até às vezes a gente, como espectador, a gente não olha, não sabe direito assim quem é o jogador de destaque do City, sabe? Tipo, eu não acompanho tanto o City de perto. Então tinha jogador que eu nem conhecia até essa temporada, sabe? O Gundogan, o próprio Foden. Porque é um time que joga tão no coletivo e não tem aquele cara que é a cara do time, porque a cara do time é o treinador, que às vezes a gente nem chega a conhecer tão bem os jogadores, né? Eu não sei. Eu não sei, por exemplo, não sei qual é a posição de origem do Foden. Se ele é atacante mesmo de origem, ou se ele é meia, se ele é lateral, não sei. Sei que ele joga na frente ali no City, velho. Não, é bem bacana isso aí que vocês comentaram e realmente é algo que no nosso grupo ali nos bastidores eu sempre falo, né? Que quando a gente entra nesse tipo de debate, eu sempre comento que falo, cara, hoje o Guardiola não tem nenhum jogador que é top 1 na posição do mundo. Compara aí com outros jogadores aí, centroavante, você tem o Lewandowski, lateral esquerdo, aí, você pode, sei lá, tem gente que gosta do Marcelo até hoje, por exemplo. Enfim, você pode citar dezenas aí e você pega e hoje o único que você fala assim, nossa, esse é o melhor do mundo na posição dele é o De Bruyne. Mas o De Bruyne a gente tem que lembrar que não é um jogador que sempre foi esse nível. É que o cara conseguiu transformar ele no nível de primeiro escalão, de falar, pô, você é o que eles chamam, na Europa eles vivem falando, né, nas entrevistas, que é o top player, né?
que é um cara muito bom, assim, fora de série. Então, vai muito disso. E apenas fazendo 2 comentários sobre o que o Dunetz falou, né? O Dunetz tinha comentado primeiro lá sobre o quanto o futebol do City hoje é encaixadinho e tudo, que é muito equilibrado e tal. Quando a gente fala de coletividade, eu acredito que às vezes não é nem coletividade, porque todo time que ganha alguma coisa, que chega nesse nível, é muito coletivo. Mas é de equilíbrio e maturidade de jogo, de saber a hora de fazer linha alta, de saber a hora de fazer linha média, saber a hora de fazer linha baixa e assim por diante. E hoje Assim, esse time do City é muito mais gostoso de assistir do que o City que ganhou aquela Premier lá com quase 100 pontos e tal. Porque aquele City, toda jogada era igual. Era Sterling e Sané iam até a linha de fundo e cruzavam rasteiro para trás. Eu acho que se fizerem um compilado de todos os gols que o City fez naquela Premier League lá de 18, 19, não, faz um recorte aí de 17 até 20 e coloca aquela temporada assim, eu acho que 50% dos gols são da mesma forma. Era muito mais chato de assistir, só que o time ganhava todo jogo. E hoje é muito mais equilibrado e tem uma diversidade de jogadas muito maior. Eu só queria Que fazer o time. um comentário aqui. Porque a gente tá falando assim de ataque, tá falando de coisa, mas o que o Rubem Dias tá jogando é brincadeira, né? Rubem Isso que eu ia Dias, falar, mano. o Stones, ele recuperou a carreira, chegou muito valorizado, mas nunca rendeu o que deveria no City. Daí você olha pro banco de reservas, você vai ter o Laporte pronto para pegar essa vaga, se alguém der uma cochilada ali em campo. O próprio PSG, que a gente não falou tanto, mas o Marquinhos com uma maturidade muito diferente do que aquilo que a gente viu, realmente virou um xerife ali, não sentiu tanta a falta do Thiago Silva ao seu lado. Essa defesa do Manchester City também, o próprio Walker, que não, lateral direito, já jogou de terceiro zagueiro, o Zinchenko, que começou como improviso, ele era um meio campo de origem, virou um lateral esquerdo muito bom, e pegou a vaga do Mendy, que só se machuca praticamente, não consegue ter uma sequência de jogo. Então, mesmo a gente falando de ataque, a gente fala de encaixe, a defesa deles também é algo que, cara, você não tem o que falar. Você não tem o que falar. A fase que também que eles estão vivendo é impressionante. Por exemplo, E o Guardiola consertou essa temporada, né? A defesa do City. E o que o Dona citou do Rubem Dias. O Rubem Dias inclusive foi eleito o melhor jogador em campo, né? Contra o PSG agora. Os caras não falharam, velho, na semifinal, na defesa. Não deu espaço pra Neymar e Mbappé. O PSG fez o gol ali, mas não teve aquele espaço pra jogar, né? E até pra defesa, vamos falar também do Ederson, né? Que, pô, o cara tá jogando muito também, velho. Talvez é o melhor goleiro em atividade aí no mundo. Aí não, né? Aí não. Me fala um melhor. Eles seguem. Cara, tem vários. O próprio Neuer, o Oblak, eu acho que é mais goleiro que o Ederson. Tem vários aí. Eu não falei mais goleiro, eu falei em atividade, jogando. Tipo, tá jogando muito bem. Então, jogando, esses dois são melhores que o Ederson, cara. Eu acho o Ederson um bom goleiro, mas acho que tem melhores, cara. Mas o passe que ele deu pro funcionamento do jogo, pro funcionamento do jogo e do estilo de jogo que é implementado no City, o Ederson se encaixa melhor. O próprio, assim, na minha opinião, o próprio Keylor Navas até essa semifinal era um goleiro que estava acima do próprio Ederson. Foda que agora o cara falhou na primeira partida, na segunda também não foi bem. Mas o cara tem méritos, né? Tanto que aquele passe que ele deu pro primeiro gol, que lá foi um passe mesmo, né? Coisa maravilhosa, mano. O Guardiola falou que o melhor cara acho que o melhor cara do elenco, ou um dos, pra cruzamentos longos é o Ederson.
Se eu não me engano, o Ederson tá indo pra terceira ou quarta temporada seguida que ele tem pelo menos uma assistência na Premier League. E é engraçado como isso é praxe dos times do Guardiola, né? O Neuer também melhorou muito essa característica dele de jogar com os pés, né? Ele já era um goleiro com essa característica, mas com o Guardiola ele começou a usar mais isso e melhorou muito esse fundamento dele. Agora a gente vê também com o Ederson. O Guardiola é foda, cara. O que ele consegue fazer com os jogadores é uma coisa realmente a visão de impressionante. jogo que o cara tem é incrível. Que nem essa parada do goleiro. O Ederson não sabia isso aí, eu acho, na carreira. Não era talento do cara. O cara treinou isso aí. E Só que é aquilo, né? Você não vai contratar um jogador que você nunca viu ele fazendo nada, né? Não, sim, Você não- mas. O cara já tinha um potencial tanto defendendo com as mãos quanto no Benfica lá fazendo uma saída de bola mais simples. Não era uma saída de bola tão trabalhada, mas sabia pegar na bola e ele Sim, via que tinha um sim, passe sim. bom, né? Não tem como você ensinar uma pedra a andar, mas você tem como ensinar um cara que não anda direito a andar direito, né? Você lapida o cara, né? Mas essa parada de lançamento de goleiro, por exemplo, é uma ferramenta que o cara usa e que em muitas situações de jogo é importante. Que tem um goleiro que você consegue fazer uma assistência, tá ligado? Porque tem momentos do jogo que se o cara vai conseguir, se o cara for bom, tiver um lançamento bom, ele consegue conectar direto com o atacante e dar chance pro atacante fazer um gol, velho. Fazendo um paralelo disso, o Alisson cansou de fazer isso com o Salah e com o Mané no Liverpool. Sim. Sim. Cansou, que tinha jogo que fazia 2, 3 vezes e dava certo, porque as defesas na Inglaterra costumam jogar mais adiantadas. Né? Enfim. A gente fica aí enchendo a bola do City e tudo mais, realmente, pô, é super justo, mas, cara, acho que a gente também tem que ressaltar como o PSG não jogou, tipo, principalmente no ataque, sabe? Eu acho que assim. Cara, a gente via. Eu acho que assim. Antes de se falar, dois opostos: coletividade versus individualidade. Exatamente. Bem isso que eu ia falar. O PSG é um time que depende muito ali da individualidade de um Neymar, de um Mbappé. E, bom, o PSG não teve, né? O Mbappé, ele tava com problemas físicos. E, cara, o ataque do PSG a gente via era um Di Maria isolado, o Neymar tentando alguma coisa. E quando você enfrenta uma defesa tão bem estruturada, tão bem posicionada como a do City, e você tem, tipo, uma peça ou outra ali tentando fazer alguma coisa, é evidente que vai 4, 5, 6 caras em cima das principais peças do ataque ali do PSG, né? Então eu acho que isso fez com que realmente o PSG perdesse muito poder de fogo, né? Sim. Time que parece que ficou muito lento sem o Mbappé, né? Ora era o Di Maria ali isolado, ora era o Neymar individualmente tentando fazer alguma coisa e bom, o Icardi ali que entrou no lugar foi um completo desastre, né? Fez uma partida muito ruim e acho que é isso, né, cara? Como o Giovanni falou, juntou um time que depende muito da individualidade, essas individualidades não apareceram, e enfrentou um time que coletivamente hoje talvez seja para muitos o melhor do mundo, e com razão. Só deu o quê? Deu a lógica, né? Venceu o time que tá mais preparado, inclusive para ganhar essa Champions, por mais que a minha torcida vá pro Chelsea nessa final aí. Saudades da época em que o Verratti era considerado o novo Iniesta, né? Mas o Verratti nem fez uma partida tão ruim assim, cara. Eu acho que tiveram outras peças ali que foram bem piores. Por exemplo, o Icardi. Acho que ainda o meio-campo do PSG não foi tão mal. O próprio Marquinhos esse fez uma partida relativamente boa. Eu acho que realmente o PSG perdeu muito poder de fogo no ataque. E isso fez com que acabassem completamente as chances do time conseguir tentar qualquer reação, né? Não sei se é uma impressão minha ou se vocês também têm essa impressão, mas uma coisa que parece que eu vejo e não sei, mas pra mim o time do PSG ainda não tem a cara do Pochettino, sabe? Eu vejo ele como um treinador que chegou ali meio que pra tapar buraco do Tuchel, mas o time não joga, vamos jogar no estilo que o Pochettino quer. Você olha o jeito que jogava aquele Tottenham que chegou na final da Champions, e tudo, e esse jeito que joga o PSG hoje,
obviamente, todo mundo quer um time que potencialize suas estrelas, né? Que potencialize os jogadores que têm mais talento. Só que eu não vejo um time tão adaptado e tão pronto para isso. Eu vejo um time que com muitas qualidades, só que parece que faltam muito mais qualidades do que o time tem qualidades para alcançar os objetivos, né? É muito fácil você comparar esse time e falar assim, ó, com todos esses defeitos aqui, a gente vai conseguir ainda ganhar um campeonato francês, uma Copa da Liga e a Copa da França. Só que quando chega na Champions League é um nível totalmente diferente. Aí o que acontece é aquilo, né? De você precisar saltar andar um passinho a mais, pular um degrauzinho para chegar nesse nível. Então, hoje eu acredito que ainda é um time imaturo para ganhar uma Champions. Eu vejo aí que ficar dependendo, né, de Neymar, Mbappé, de vez em quando o Marquinhos salvar lá, chega a ser absurdo para um time que tem o dinheiro que tem e que tá fazendo aí planos de tentar contratar o Messi, por exemplo. Para mim vai ser desperdiçar o talento que o Messi tem. Então, eu hoje enxergo isso do time do PSG. Só que ao mesmo tempo eu vejo que se, por exemplo, o Guardiola fosse hoje para o PSG, fazendo aí digamos que um experimento aí, eu acredito que o PSG não deixaria de ter as falhas que tem na montagem do elenco, em todas essas coisas. Porém, o Guardiola seria um cara que enganaria muito todas essas falhas. Ele ia fazer parecer que são bem menores. Ah, concordo. Acho que podemos encerrar esse jogo por aqui aí, que dá pra gente falar bastante. Falamos aí basicamente. Basicamente a gente ficou aqui mamando o Guardiola, porque o cara é bom e mostrou isso na semifinal, não tem muito o que falar além disso, né? Que o cara merece, né, O mano? cara merece, velho, porra. E, É, e o cara trabalho sensacional do City aí, e só essa vitória em cima do PSG só mostrou isso aí. Nada mais justo do que a gente falar sobre o papai Guardiola. Então agora vamos pra. curiosidade inútil, Fale. bem inútil mesmo. Ederson já foi reserva do Oblak, tanto no Benfica quanto no Rio Ave de Portugal. Aí, ó. Agora imagino o que passa na cabeça do cara do Rio Ave pensar que teve Ederson e Oblak jogando juntos. Mas vamos seguir. Falei que era inútil? É. Eu nem lembro quem que é o Black aí. Daí pode ser uma falha minha. O Oblak é o do Atlético de Madrid. É que do Atlético de Madrid eu só conheço o Simeone. O Atlético de Madrid, se for campeão da La Liga, põe o título na conta do Oblak, porque o que o bicho salva de bola por causa do resto do time. Que, eu nunca vi um time tão pronto para entregar um título quanto o Atlético de Madrid. Ah, tem um maior que esse aí. São Paulo. Do Diniz. Então agora a gente vai pra final aí com os dos mortais. PSG, quer dizer, Chelsea e Real. Era a semifinal aberta aí, né? Então, posso dizer aí na semifinal que eu cravei a final, eu falei que ia ser City e Chelsea. Então, nessa aí eu acertei. Chelsea e Real, pô, acho que pra mim aí que foram dois jogos equilibrados. Primeiro jogo o Chelsea jogou muito bem, o Real deu aquela proposta. No segundo jogo aí, pra mim o Chelsea jogou bem mais que o Real. O Real nem ameaçou o Chelsea no segundo jogo aí. Não entendi o que o Zidane fez no segundo jogo, mas vamos seguindo a discussão aí. Queria ver de vocês o que vocês acharam aí desses dois jogos, se conseguiram assistir no ao vivo ou não. E é isso. Bom, vou começar aqui então a análise. Primeiramente, dizendo que se algum de vocês aí não gosta
de um cara chamado N'Golo Kanté, por favor, me excluam dos seus círculos de amizades, porque não gostar desse cara é simplesmente não gostar de um futebol bem jogado acima de tudo. Para aqueles que achavam que o cara era só físico e só corria, tiveram uma aula, né, no jogo contra o Real Madrid do que é um volante, mano, simplesmente completo. O cara desarma, o cara cria, o cara corre, o cara marca, o cara deu aquele bote que originou o segundo gol, né, do Chelsea, e com méritos ganhou aí o prêmio de melhor da partida, né. Enquanto o jogo do City foi o Rubem Dias e do Chelsea foi o Kanté. Enfim, um jogadoraço. E além dele, gostaria também de mencionar o Thiago Silva, né? O que ele tem jogado aí nesse time do Chelsea também parece que o cara tá com 22 anos ainda, né? Físico, assim, não parece que ele tem seus 34, 35 anos. Fez mais uma partida excelente, dando muita segurança ali para a defesa do Chelsea. Ele e o Rudiger, né? Fizeram uma partida primorosa. E acho que assim, no geral, cara, a gente teve um time do Chelsea que passou sem muitos sustos, cara. O Real Madrid não teve, ele acho que 2 chances, se eu não me engano, com 2 bolas que o Mendy conseguiu salvar. E fora isso, cara, o Chelsea mandou completamente na partida. Poderia ter feito até mais gols, perdeu uma série aí de oportunidades e se classificou muito por conta, enfim, da maturidade também que o time do Chelsea atingiu, né? E num espaço de tempo curtíssimo, né, cara? O Tuchel chegou aí, conseguiu arrumar a casa, conseguiu recuperar várias peças ali do time. Hoje você tem um time que pode contar ali com o Pulisic no banco, né? Você não puta de um reserva de luxo, muito por conta de outros jogadores ali na posição que ele conseguiu recuperar. O próprio Timo Werner, que muita gente vem criticando, ele já teve um crescimento de produção aí nos últimos jogos, se comparar o que ele estava jogando com o Lampard, que era nada, né? Enfim, um time muito equilibrado também, cara, esse time do Chelsea, um time que, como eu falei, vai dar trabalho para qualquer time que ele venha enfrentar. E assim, pode citar o Manchester City como favorito aí, beleza, mas o time do Chelsea com certeza vai vir para ganhar esse título, cara, e não vai ser um jogo fácil. E tenho certeza que tem chances, ainda mais se as peças aí que jogaram contra o Real Madrid repetirem a performance. Quanto ao time do Real Madrid, time que, assim, foi morto basicamente porque Kroos e Modric não jogaram absolutamente nada, porque o time do Chelsea dominou ali o meio campo, e quando você matou as 2 principais peças, o Real Madrid meio que virou um time comum, né? Prova disso foi que o time era basicamente bola para o Vinícius Júnior e cruzamento para a área e não dava em nada, né? Aliás, o Vinícius Júnior, que o Zidane teve a brilhante ideia de escalar o cara como um lateral praticamente, né? Queimando ali o moleque. Enfim, deu tudo errado, acho que, pro time do Real Madrid. O Chelsea aí passou, cara, com sobras e merecido, cara, essa classificação pra final. E vai ser a minha torcida, cara. Quero muito que o Chelsea ganhe. Principalmente pelo Thiago Silva aí, que não conseguiu ganhar, né, a Champions ano passado. Eu acho que o Krieger falou. Não gostei do que o Zidane fez, principalmente na segunda partida, colocando o Hazard. Sei lá, parece que o cara coloca o Hazard mais por causa de uma pressão, por causa da contratação. O Hazard tava machucado até esse tempo atrás, sem ritmo de jogo. Pô, o Vinícius Júnior comeu bola contra o Liverpool. E coloca o Hazard não joga. Daí você não coloca o Vinícius Júnior na função que ele foi bem. Sei lá, não dá pra entender, sabe? Parece que. Pô, claro, o Real chegou na semifinal e tudo mais. Mas até acho que chegou na semifinal porque pegou também time muito fraco. E time em más situações como o Liverpool, senão talvez tinha até caído antes. Porque, sei lá, parece que o Zidane não achou a cara desse time aí e não achou um jeito de jogar desse time, sabe? Tipo, uma cara que a gente fala, pô, esse time tem como ser campeão numa Champions. Pode ser campeão da Liga, bicampeão, claro. Mas também não dá pra tomar como muito parâmetro da Liga aí, porque, sei lá, o Campeonato Espanhol não é um dos mais fortes. Então,
lá dá certo, mas na Champions não vai dar certo, né? E então, sei lá, parece que o Zidane não achou a cara e nessa semifinal ficou descancarado nos dois jogos aí que esse time do Real ainda vai um tempo pra tentar ganhar uma Champions novamente com essa galera aí, porque não, sei lá, não tem uma cara do time e tal. E o grande trabalho do Tuchel no Chelsea aí, que chegou e acho que agora o Chelsea está realmente começando a jogar o que a gente esperava que o Chelsea jogasse essa temporada, né? E antes da temporada começar a gente falava, olhava pro Chelsea, comentava ali das contratações que o Chelsea fez e tudo mais. Acabou não dando certo com o Lampard, mas o Tuchel deu uma arrumada na casa ali, chegou numa final. Hoje, dia da gravação, ganhou do City aí, né, no jogo válido pela Premier League, então uma amostra da final aí. E é um time que pode engrossar um pouco o caldo do City ali, que tem boas peças ali, que acho que diferente do PSG aí, é um time que pode dar trabalho aí, como deu trabalho pro Real, passou com tranquilidade pro Real também, então os dois jogos foram domínio total aí do PSG praticamente, ao meu ver. E assim, antes do jogo, minha aposta aí teria sido o Real Madrid, porque eu acreditava que ia pesar um pouco, talvez, a camisa. O Real Madrid ainda poderia apresentar algum futebol, mas é muito estranho você ver um Real Madrid tão pobre desse jeito. Você vê um Real Madrid que há 5 anos atrás ganhou 4 de 5 Champions League e hoje não ter uma capacidade criativa, não ter um estilo de jogo definido. Você pega, falando de tática, assim, no papel, Real Madrid jogou com 3 zagueiros, Militão, o Nacho Fernandes e o Ramos, se eu não me engano. É uma formação que o Zidane havia testado jogado apenas contra o Eibar e o Cádiz na Liga Espanhola. Jogou com 3 zagueiros também, com 3 zagueiros contra a Atalanta, mas foi um esquema com um ataque um pouco diferente. É, é estranho você ver um Hazard lá na frente, é, sem vontade, sem qualidade nenhuma, sem entrega, que faz com que o time perca, praticamente jogue com um a menos, vamos ser sinceros, porque o Benzema ele joga muita bola, ele é decisivo, mas ele precisa que a bola chegue nele também. Colocar o Vinícius Júnior de ala direita, fazendo um contraponto com o Mendy, que o Mendy é um baita de um lateral, um baita de um cara que apoia bastante, mas o Vinícius Júnior não tá acostumado a fazer esse corredor da mesma maneira que o lado esquerdo está sendo feito pelo Mendy. Não, o Zidane só queimou o Vinícius Júnior, né, mano? Sim, não faz muito sentido para mim. E se você quer uma alternativa ofensiva, você vai botar o Hazard, sendo que você tem o Rodrigo querendo um espaço. Pode ser que ele não esteja na melhor fase, mas ele pelo menos traria vontade. É o sonho de qualquer garoto jogar uma semifinal do Champions League. E do Chelsea, meus comentários são que eu queria sim dar um destaque diferente aqui para mais dois jogadores. Foi comentado do Kanté, foi comentado do Thiago Silva. Eu acho que o Mendy resolveu o problema do Chelsea no gol de uma maneira que ninguém esperava. Aliás, coincidências, o Chelsea ganhou a Champions League com o Peter Cech no gol. O Cech era uma contratação vinda do Rennes, o Mendy também é uma contratação vinda do Rennes. Essa é mais uma daquelas coincidências que o pessoal gosta de achar e colocar nas redes sociais aí. Mas o meu destaque vai pro Aspilicueta, o famoso capitão que ninguém vê em campo, porque o cara joga muita bola e não precisa dos holofotes. Jogando de zagueiro, jogando de ala, jogando de lateral esquerdo, que já chegou a jogar uma vez. Na época, acho que era com o Antônio Conte, ou talvez até antes. Mas a qualidade e a liderança dele é especial para esse Chelsea. Não, ainda mais depois que você perdeu um Terry, que era sem dúvidas a Terry e Lampard, que faziam uma dupla de maior liderança. Você ainda precisava encontrar uma figura.
nesse time. E o Azpilicueta cumpre muito bem essa função. E pro futuro, você olha um Werner que tá, tudo bem, não é um matador, mas você olha um pouco para trás ali, você tem Mount e Havertz. Mason Mount jogando muita bola, também é mais um inglês jovem que promete muito. Havertz, não vamos nem falar nada. Como ele surgiu no Leverkusen com a bola que ele vinha jogando. Demorou para se encaixar também nesse Chelsea, mas o Tuchel eu acho que deu um jeito bem legal. E vamos destacar aqui também que Chelsea tem peças no ataque para mudar um jogo. Nessa aqui jogou Werner, Mount e Havertz, mas você tem o Ziyech no banco, que era o destaque do Ajax, um dos destaques, né? Você tinha aquele time com Tadic, que joga muita bola também, mas o Ziyech é capaz de mudar uma partida. Você tem Pulisic, que também é muito pouco falado, um americano muito bom de bola. E na centroavância lá você tem o Tammy Abraham, que também é um cara muito mais promissor, já teve suas melhores temporadas, mas se for necessário pode entregar ainda em uma situação de desespero, digamos assim. Eu acho que esse Chelsea ele é a principal surpresa. O Tuchel está fazendo um excelente trabalho, espero que não perca igual perdeu com o PSG na temporada passada, mas é um time muito legal de se ver e engrenou na hora certa. Acho que bem isso. E também tem um monstro ali no meio campo que é o Kanté, né? O Krieger comentou antes aí que esse cara joga e corre e joga pelo time é absurdo. Véio. Até falando de Copa em 2018, talvez ali. Agora eu não lembro muito bem do time da França, mas talvez o melhor jogador da França na Copa ali junto do Pogba e tal. Porque jogou muito, muito, muito. Pogba, lembro que ele falou que ele tinha a impressão que o Kanté ele tinha 15 pulmões, porque ele corria nos jogos, que ele corre, né? É uma coisa realmente impressionante. E comentando um pouquinho aí da figura do Hazard, cara, eu acho que é impressionante como o Real Madrid tem um cara que custou acho que 115 milhões de euros, podem me corrigir se estiver errado, mas acho que foi isso, que o Real Madrid foi lá e pagou pelo cara, e é um cara que parece que tá fora de órbita completamente, né? No sentido de que, pô, ele foi flagrado depois do jogo, não sei se vocês viram, mas tipo, dando risada lá com os jogadores do Chelsea lá e tudo mais, pegou muito mal, depois ele foi lá nas redes sociais falar que, pedindo perdão, falando que não, pô, tô aqui no Real Madrid, é pra ganhar, não sei o que e tal, mas cara, a impressão que dá é que o Hazard tá cagando, assim, sabe? É no sentido de ter aquela fome que ele tinha no Chelsea, né? E onde ele se destacou bastante. E vai ser um entrave agora aí pro Real Madrid, né? Que simplesmente não sabe o que faz esse jogador. Custou um preço altíssimo também, não quer se desfazer do cara por um valor aí que seja baixo, né? E parece que o Zidane novamente tentou apostar nele, fazendo aquela besteira de recuar o Vinícius Júnior jogando praticamente com um lateral. E isso mostra basicamente o que vocês já comentaram aí, né? Acho que o Giovanni falou. O Real Madrid não tem uma cara, e faz um tempo já, cara. Desde que o Cristiano Ronaldo saiu, eu repito isso sempre. O Real Madrid não tem uma cara e tá muito perdido, entendeu? Tá muito perdido, tenta ali fazer alguma coisa, às vezes parece que começa a engrenar, mas daí o time volta naquele marasmo de sempre. E é como eu falei, né, cara? Foi uma vitória justa e esperada do Chelsea, né? Uma classificação, na verdade. E o time do Chelsea que tem valores individuais jovens, muito bons. E, olha, o time do Chelsea aí, sei não, cara. Pode brigar por muita coisa ainda no futuro, né? Considerando a idade aí dos jogadores, é muita gente nova e que pode ainda render muito aí pelo time. Só finalizar aqui, colocar minhas impressões sobre o jogo e tudo mais. Vamos lá, eu vou chover no molhado por um tempo e depois vou falar realmente o que eu penso. Primeiro sobre a postura do Zidane nos dois jogos. Primeiro ele tentou entrar com a proposta do Real Madrid, de controlar jogo e tudo, não funcionou, beleza, vida que segue, tentou arrumar o time e conseguiu um empatezinho, mesmo tendo jogado pior que o Chelsea no primeiro jogo.
E no segundo jogo ele tentou fazer algo diferente, igual o Donuts falou, já tinha testado em outras ocasiões, tá? Nível de embate totalmente diferente, né? Campeonato Espanhol e Champions League, principalmente um time de ponta aí, super competitivo de Premier League. Então, apesar das alternativas, apesar de tudo, não foi a melhor alternativa que ele encontrou para tentar matar aquele meio-campo do Chelsea, que é o que faz o time jogar. Então, totalmente errado e não funcionou, simplesmente isso. Quando vocês falam queimou o Vinícius Júnior, eu não vejo dessa forma. A gente está falando queimou um jogador, sendo que o Vinícius Júnior já tem mais de 100 jogos pelo Real Madrid. Parece ridículo, mas o Vinícius Júnior já não é mais nenhum menino, né, no Real Madrid. O cara tem mais de 100 jogos. Então, quando fala queimar o Vinícius Júnior, pô, a torcida não vai ficar brava com ele por causa que ele foi mal nesse jogo. A torcida vai ficar mal com ele por causa que ele perde um caminhão de gol. Por causa que a cada 5 chances de gol claras, ele faz um. Por isso que a torcida do Real Madrid acha ruim. Não acha ruim porque foi mal escalado lá. Isso aí, tanto que você pega os jornais espanhóis lá, a crítica é muito maior, não é individualmente aos jogadores, mas ao estilo e ao componente de como eles foram escalados, né? Quanto ao Kanté, a única coisa que eu tenho a dizer é complementar o que vocês disseram. E assim, eu não sei qual desvio de caráter é maior. Quem não gosta do Kanté ou quem não gosta do Gil do Vigor. É a única coisa que eu tenho dúvida. Qual desvio de caráter é maior? Brincadeiras à parte, o Kanté é uma simpatia. Gil quem? Meu Deus. Aí, Já sabe quem é o desvio de caráter do podcast, né? Gilberto Gil? Enfim. O Gil do Corinthians. é o Gil do Corinthians, o famoso criador da Lei de Gil. Esse aí que nós tá falando. E a outra, um destaque um pouco diferente aí do de todo mundo aí para sair do óbvio é o tal do Havertz. O que ele fez o time jogar bola e criou de chance e aproximava da área, conduzia a bola. O Havertz fez uma baita de uma partida contra o Real Madrid. E ele é mais uma do pacote de contratações aí que foi citado do Chelsea, né? Que todo mundo falou, pô, com o Lampard vai. E aí o Chelsea foi o time que mais gastou na janela e o time não jogava nada, né? Então, acho que o Tuchel... Acho que muito também ele leva vantagem, né? Porque ele já tem alguns jogadores igual o Rudiger, que tá lá na Inglaterra há um tempo e é alemão, e já tem um bom domínio do inglês, pode ajudar muito ele nesse caso. E os jogadores que ele reergueu são os jogadores alemães, né? Os alemãos ele pegou praticamente na mão, falou, ó, cara, comigo vocês vão jogar e vocês vão ser essenciais pro time e vamos lá. E são os caras que estão sendo muito diferenciais aí para esse time. O Werner, que era um ponto de exclamação, que todo mundo falava, pô, será que o cara não vai se adaptar a tudo? Tinha feito péssimas partidas com o Lampard, mas a movimentação que ele entrega pro time também é algo a ser observado aí, a dar um destaque. E, cara, quanto ao Real Madrid, vai muito do que também vocês comentaram antes, sobre o quanto parece que o Real Madrid começa a engrenar e começa a andar e daí para do nada. O Real Madrid terminou ano passado a La Liga fazendo excelentes partidas. Não era nenhuma partida, nossa, o cara tá o novo Neymar tá jogando ali, o novo Messi tá jogando no Real Madrid. Não era nada disso, mas era um time super organizado e competitivo, coisa que hoje a gente vê em pouquíssimos jogos, mesmo com o time disputando o topo da La Liga. Aí, como eu falei, né? A gente vê um pouco do parâmetro na Liga, mas a Liga não é aquele campeonato tão disputado, né? Daí... Isso, exatamente. Tanto que a La Liga aí era o segundo campeonato mais assistido, né, e tudo do mundo, só que muito era por conta individualmente de Cristiano e Messi, né? Se a gente pegar e fizer uma análise aí do que, com o Messi pretendendo sair do Real do Barcelona, o que vai ser futuramente tá diferente. Mas vai muito disso e a análise desse jogo fica por conta disso, das más decisões
E passou realmente o time que estava mais preparado, que está mais preparado para tentar enfrentar o Manchester City, que para mim hoje é o time que mais sabe jogar bola no mundo. E aí apenas o último comentário aí, talvez o mais interessante para quem torce aí para o Manchester City, que os últimos 2 jogos entre os dois times deu Chelsea, né? Capaz que no único que vale alguma coisa vai dar City. E comentando aí, deixar mais próximo da final para falar, mas hoje o Agüero perdeu o pênalti aí, é tudo estratégia. Gostou, né? Como o Pasquale mandando nos bastidores aí, é tudo uma estratégia para os jogadores do City não entrarem em salto alto. Caras são visionários, né, mano? O Agüero, como diz o texto que eu enviei para os senhores, o Agüero ele está diferenciando perdedores de vencedores. Com certeza. Enfim, passamos aí por um pouco de cada jogo aí e fazendo um recap aí, acho que um estilo novo que a gente está adotando aí de comentar um pouco dos jogos após eles acontecerem e fazer esse recap desses jogos importantes. Se vocês puderem deixar o seu feedback para a gente agradece bastante para ver o que a gente pode estar melhorando. E esse mês ainda a gente vai estar gravando aí também o episódio da prévia da final, então a gente vai estar comentando um pouco mais sobre o City, o Chelsea, entrar nas nuances dessa grande final aí que já tem data marcada aí, Istambul, dia 29 dia 28? Dia 29 de 9. maio. Dia 29 de maio aí a gente vai já bota na agenda aí que é dia de final de Champions aí, ver Papai Guardiola em ação, então é isso. Agradeço a todos aí pela presença. Sigam a gente lá no Instagram e deixe seu feedback aí e fortaleça a gente aí. Muito obrigado a todos. Valeu!